mosquitos. É convidado desta edição da noite o médico Kamal Mansinho, infecciologista do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e diretor do serviço e professor convidado no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Doutor, boa noite. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite para nos explicar algumas questões relacionadas com este vírus. É certo que há ainda alguns detalhes que não são conhecidos. Ainda assim, sabemos que em Portugal há, pelo menos para já, 6 casos confirmados de pessoas infectadas pelo vírus, contraíram a infecção fora do território nacional. Ainda assim, há razões para preocupação da população portuguesa? Em relação ao Portugal continental, não há uma preocupação no que se refere à propagação da doença, porque, tal como a vossa peça refere, o vírus Zika é transmitido principalmente através da picada de uma espécie de mosquitos, os mosquitos da espécie Aedes, que em Portugal continental não existe e, portanto, nós não estamos em risco, de acordo com um sistema de vigilância que a Direção-Geral da Saúde tem, um programa que vai fazendo a monitorização dos mosquitos e das características dos mosquitos que temos no continente. Até agora, os dados disponíveis apontam para que não tenhamos evidência nenhuma de termos Aedes aegypti em Portugal continental. Ao contrário do que se passa com a Ilha da Madeira, que foi, no fundo, o mosquito responsável pelo surto de dengue que assistimos. Estamos a falar do mesmo mosquito, o mesmo tipo de mosquito. O mesmo tipo de mosquito, aliás, a mesma espécie de mosquito, e que aí sim é preciso, para além de continuar a monitorização, procurar acompanhar a situação com alguma atenção um pouco mais particular. O que está a dizer é que se houver um caso de uma pessoa infectada na Ilha da Madeira, que pode ter vindo de outro país, à partida poderá acontecer vindo de outro país, tendo viajado para um país de risco, e já vamos falar também sobre eles, aí sim poderá representar algum perigo, porque aí, havendo um mosquito na Ilha da Madeira, poderá contaminar a partir da pessoa que está infectada. E infectar outros através de picada. E infectar outros através de picada. Mas ainda assim vale a pena alertar que o período em que a pessoa doente tem vírus em circulação é relativamente curto e, portanto, é preciso que se conjuguem um conjunto de fatores para que o mosquito se infecte também. Vale a pena chamar a atenção também que todas as autoridades de saúde e nos países onde, de facto, existem estes mosquitos que são transmissores de algumas das doenças, e no caso concreto do vírus Zika, procuram monitorizar inclusivamente a quantidade, isto é, a população de mosquitos que existe. E, portanto, é preciso que haja o vetor, isto é, um mosquito transmissor, é preciso que haja alguém doente que durante 2 ou 3 dias apresenta vírus em circulação que pode infectar o mosquito, e é preciso que haja uma quantidade de mosquitos para, naquele momento, poder picar alguém doente. E, portanto, a conjugação destes 3 fatores é que resultam numa infecção do inseto vetor, onde o vírus depois sofre um ciclo e está pronto para, na refeição seguinte, na refeição de sangue, transmitir o vírus novamente. Estamos a falar especificamente de mosquitos fêmea. Só o mosquito fêmea é que necessita de uma refeição de sangue para garantir a maturação dos ovos e, portanto, é o mosquito fêmea o que acaba por ser o agente que veicula o vírus. Falava aí de 2 a 3 dias. Será esse o período de tempo em que o vírus permanece no corpo humano? É o período de tempo em que o vírus está na corrente sanguínea. Isto é, como o mosquito alimenta-se de sangue, é preciso que a fonte de infecção, o sangue aí, tenha vírus presente. O nosso organismo, perante a chegada do vírus na circulação, desencadeia um conjunto de mecanismos de defesa que tenta neutralizar o vírus e, em média, na maior parte das circunstâncias, no compartimento sanguíneo, esta quantidade de vírus que está dura cerca de 2 a 3 dias, período a partir do qual deixa de existir vírus na circulação, poderá
e há alguma evidência de que pode existir noutros compartimentos, mas aí, para efeitos de transmissão a um inseto, a um mosquito, já não tem significado. E já está provado que um indivíduo que seja afetado por este vírus depois cria imunidade, não poderá ser novamente infectado? Isso já está provado? Nós não temos uma informação definitiva se esta imunidade é uma imunidade permanente ou não. Aquilo que sabemos, a partir da infecção de outros vírus da mesma família, é que existe de facto uma imunidade específica que é permanente. Acontece isso com o vírus de dengue. No caso do vírus Zika, é plausível admitir que, uma vez infectada, a pessoa permanece ou fica imunizada. A questão que se coloca é qual é o período a partir do qual deixa de haver, não transmissão através da picada do inseto, mas por outras vias que são muito menos importantes do ponto de vista da propagação da doença. Era isso precisamente que lhe queria perguntar. Já está completamente posta de parte a possibilidade de haver uma transmissão da infecção sem ser através do mosquito? Pessoa a pessoa, por exemplo? Existem outras vias de transmissão sem ser através do mosquito. Isto é, a via natural, entre aspas, de transmissão é efetivamente através da picada do mosquito. No entanto, existe informação e existem casos de transmissão por via sexual. Esta correlação não está definitivamente estabelecida, mas aquilo que nós sabemos é em situações em que pessoas que se deslocaram à zona de risco regressaram ao país de origem onde não existe nem vírus Zika, nem insetos vetores, terão transmitido à parceira sexual e a única probabilidade, a única relação entre a infecção da parceira sexual e a doença era que ela tivesse sido transmitida através de uma relação sexual exatamente num período pós-exposição. O companheiro teria estado numa zona de risco, desenvolveu um conjunto de manifestações, pode até não estar sintomático, isto é, não ter sintomas, como há bocado um dos meus colegas referia na peça. No entanto, até porque, pelo menos os dados que temos é que 80% dos casos são assintomáticos. Não têm sintomas a infecção. Exatamente, não tem sintomas. E, portanto, a transmissão pessoa a pessoa, isto é, por via sexual ou, no caso da grávida, ao recém-nascido, também há alguma evidência de que o vírus é eliminado pelo leite materno e, portanto, a amamentação pode também ser uma via de transmissão do vírus para o recém-nascido. Todas estas indicações são muito mais constatações, porque também sabemos que a presença do vírus num líquido biológico, como é o caso do leite materno, ou como acontece com outros vírus que não têm nada a ver com o vírus Zika, na saliva, não são condição suficiente para que a transmissão ocorra. E, portanto, todos estes dados devem ser muito cautelosamente analisados. Alguma da informação disponível aponta-nos para uma correlação temporal, isto é, de facto, as grávidas que foram expostas à picada dos mosquitos contaminados por vírus Zika apresentaram algumas complicações no recém-nascido, entre os quais o perímetro da cabeça dos bebés mais pequenos, a tal microcefalia. A tal microcefalia por uma perturbação Isso ainda do não está completamente cerebral. Provado, mas há uma relação não grande. Não está definitivamente comprovado, mas há uma relação muito forte entre a presença a exposição ao vírus Zika e o desenvolvimento desta malformação e de outras que muito provavelmente existirão. E as consequências mais graves são precisamente essas e nas grávidas, porque uma infecção num indivíduo saudável, uma pessoa que não esteja grávida, os sintomas são muito leves. São ligeiros. De qualquer modo, vale a pena chamar a atenção, por exemplo, que nestes últimos surtos de que temos notícia, há referência, mesmo em adultos saudáveis, de alguns quadros neurológicos que acompanham ou que podem acontecer durante a evolução natural de uma infecção por vírus Zika, que são preocupantes. São pouco frequentes, mas é um vírus que, ainda que seja responsável por quadros
ligeiros, na maior parte das vezes sem necessitar da toma de medicamentos para o seu controle, a não ser para controlar a sintomatologia. Todas as outras queixas que as pessoas apresentam acabam por ser bem toleradas pela maioria das pessoas. No entanto, como lhe disse, há alguns quadros neurológicos que estão associados à infecção por vírus Zika que nos obriga a fazer um acompanhamento cuidado das pessoas quando estão em período sintomático. No limite, é um vírus muito parecido, do ponto de vista dos sintomas, ao vírus da dengue. Mas, por exemplo, nos surtos que nós conhecemos, nestes últimos surtos, ao contrário daquilo que acontece com o vírus de dengue, que pode desenvolver-se com quadros hemorrágicos, até ao momento não há constatação de desenvolvimentos de quadros hemorrágicos nas infecções por vírus Zika. E perante este cenário, resta-nos apenas a prevenção, até porque não há uma vacina ainda para este vírus. Haver essa vacina demorará certamente algum tempo e será só para tratamento e não prevenção, é isso? A vacina terá como objetivo prevenção, isto é, tal como se faz para a febre amarela, em que as pessoas são vacinadas contra a febre amarela, e a febre amarela faz parte da mesma família de vírus que o vírus Zika e o vírus de dengue. E, portanto, no caso concreto do vírus Zika, não há vacina que tem condições para que ela seja desenvolvida pelas características que conhecemos do vírus, mas, tal como disse, precisará de algum tempo até que a investigação seja feita, a demonstração da sua eficácia esteja comprovada, a segurança tenha sido testada antes de utilização alargada da vacina. Mas toda a tecnologia que foi utilizada ou que está a ser utilizada para o desenvolvimento e para os testes da vacina contra a dengue são plataformas que podem ser utilizadas para a construção ou para a concepção de vacinas de vírus da mesma família, como é o caso do vírus Zika. Nós temos tido relatos de vários casos de infecção por este vírus, sobretudo na América Latina, o Brasil muito afetado também. Poderá haver aqui uma espécie de pandemia? O vírus está-se a propagar de uma forma muito rápida. Aliás, é uma característica que não está completamente, as razões desta propagação tão rápida não estão completamente esclarecidas para esta família de flavivírus. Aconteceu isso com a dengue, aconteceu isso com chikungunya, está agora a acontecer com o vírus Zika. Há condições climáticas, há condições demográficas, há condições do meio ambiente que propiciam uma expansão destes vírus e, sobretudo, do vírus Zika. E, nesse sentido, resta, sobretudo, prevenir. É isso, tomar algumas medidas de prevenção. Prevenir. E a prevenção não é diferente daquela que nós propomos quando fazemos aconselhamento às pessoas que viajem para zonas onde existe dengue, como também não existe uma vacina e não existe um tratamento. Isto é, a prevenção da picada dos insetos através da utilização de roupa adequada, de maneira a que esteja a menor superfície corporal exposta possível, a utilização de repelentes, tal como foi dito, de acordo com as indicações do próprio fabricante. O período com que se aplica o repelente, ao contrário do que está aconselhado, por exemplo, para a prevenção da malária, em que se aplica preferencialmente ao amanhecer e ao entardecer. No caso do vírus Zika ou do vírus de dengue, os repelentes devem ser aplicados durante todo o dia, porque os hábitos de picada do mosquito são diferentes, picam durante todo o dia e por isso também o aconselhamento para que, de acordo com a concentração do princípio ativo, o repelente a sua aplicação seja repetida de 2 em 2, 4 em 4 ou 6 em 6 horas. Terem atenção que as crianças abaixo dos 3 meses devem ser corretamente aconselhadas para que não apresentem manifestações da toxicidade da utilização de repelentes, porque, de facto, é nesse grupo etário em que os repelentes não estão indicados e talvez esse seja o grupo de pessoas que beneficiarão mais da utilização das redes mosquiteiras, já que o mosquito pica durante todo o dia e, no caso dos adultos, essa exposição ocorrerá em qualquer altura do dia.
Sr. Doutor, muito obrigada pelas explicações Eu que trouxe agradeço. à antena da SIC Notícias. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado.